Momento de falar de língua portuguesa aqui na nossa análise do conteúdo programático do concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Quem está aqui com a gente, professora Tatiana Rodrigues, Olá. Degrau Cultural. Tem aulas aí, há muitos alunos espalhados pelas unidades da Degrau Cultural, do curso presencial. E aqui com a gente para conversar sobre língua portuguesa. Tudo bem, Tati? Tudo bem. Vamos lá falar sobre o nosso conteúdo, que a gente viu que mudou um pouquinho, mas a mudança que teve é decisiva, né? É sim. Em relação à língua portuguesa, o conteúdo, né, de português gramatical, não vejo mudança. Né? É aquilo que já é esperado, que envolve toda a morfologia, toda a sintaxe, as relações de subordinação. Aí a pessoa vai estudar a parte de semântica de conjunções e tal, mas nada diferente daquilo que a gente já havia previsto. Você tem que tomar cuidado que foi acrescentado ao edital a parte de redação oficial. Isso aí, lá no finalzinho, você que está com o seu edital aí na mão, vê lá que no finalzinho está lá, correspondência oficial. A partir daí você tem que prestar atenção. Manual de redação da Presidência da República. Tem que tomar cuidado com isso, porque existem outros manuais. Sim. Tem o manual do Senado, o manual do município. Pessoal que está estudando para o TCM, né, do Rio, que vai fazer também o TRF, por exemplo, no TCM cai outro manual, que é o manual do município. Então, se for fazer a prova TRF também, tem que ver o da presidência. Porque Bacana. vai ter uma variação aqui e ali. O que é redação oficial? Que é bom esclarecer também que as pessoas confundem a redação com... Tem gente que acha assim, essa aqui foi a redação que eu fiz, essa é minha redação oficial. É, isso aí. É mais ou menos grosseiramente. Ela foi pedida, né? Ela foi pedida, tá aqui. Mas é isso que as pessoas pensam. E não é, presta atenção que você vai saber agora o que é redação oficial. A redação oficial é uma lei. Essa lei ela é cobrada dentro do conteúdo de português na prova objetiva. Você vai marcar o X, ok? É isso. Onde você baixa isso? É de graça. planalto.gov.br, legislação, manual de redação oficial da Presidência da República. É o local confiável para você baixar isso. Dentro da redação oficial costuma ser cobrado justamente a parte de pronomes de tratamento. Peço para você focar em Vossa Excelência, Vossa Senhoria e Vossa Magnificência. Geralmente são os 3 que caem. Acho que daí você já mata. O padrão ofício, que sempre cai. Ofício, aviso, memorando, que são os documentos que regem, e os fundamentos da redação oficial. Aquilo em que ela se baseia para existir. Você sabendo isso, é bem no início do manual isso, é bem tranquilo, fazendo questões anteriores, resolve com muita tranquilidade. Essa é a parte que está aí dentro de língua portuguesa, mas tem uma coisa muito importante para a gente conversar e que vai pesar muito no seu resultado, na sua aprovação, na sua classificação, que é a redação. Exatamente. Essa que não é oficial. A redação que vai fazer a pessoa escrever. Literalmente. Exatamente. Eu sugiro o seguinte, já que você tem um conteúdo de língua portuguesa muito grande, né? E realmente é extenso, para poucas questões, que é o que vai acontecer na prática, né? Porque você tem 10 questões de língua portuguesa para técnico, né? Na verdade, que vai ser dividida com toda a parte de conhecimentos gerais. Então, essas 10 questões não são só de língua portuguesa. Tem raciocínio lógico, tem a sustentabilidade, está dividindo o espaço ali. Justamente. Então, a gente espera o quê? Umas 3 questões, de 3 a 5 questões de português. Por aí, no máximo 5 questões. Porque existem outras matérias para serem cobradas, né? Então, você não vai dar um foco na gramática da língua portuguesa muito tempo, porque você tem outras matérias para dividir isso aí, né? E como a gente tem um tempo aí relativamente curto para estudar tudo que o edital está sendo cobrado, eu sugiro que a pessoa foque justamente na parte de língua portuguesa que ela também vai precisar na redação. Que aí já mata 2 de uma vez só. Exatamente, porque a redação, ela é habilitatória, mas ela também é classificatória. Então ela vai fazer você subir ou descer. Sim, e a correção, né, da redação é muito cruel. Nesse caso. Muito. E vamos saber por quê. Por quê? Porque qualquer errinho é fatal. Porque na hora que você está disputando com tanta gente, uma crase errada, uma concordância errada, menos linhas do que o permitido ou mais do que isso, perdeu o ponto nisso tudo. Se você somar aqueles vários errinhos ali, já são 20, 30 pessoas que passaram na sua frente, né? Isso aí. E a redação é o que conta mais pontos nesse concurso. Essa que é a questão. A pessoa fala, mas português eu não vou estudar português. Que eu já sei. Só que dentro do conteúdo de redação, o problema é exatamente esse.
A pessoa acha que vai errar a estrutura, a argumentação, porque ela nunca escreveu, não sabe começar, não tem hábito. Hábito é uma coisa que se adquire. Sim. Então, se todos os dias a pessoa treinar, ela vai naturalmente escrever uma redação melhor. O lance da redação é a pessoa aprender a corrigir o próprio texto em português. Condicionamento, né? Aí é que está. O que as pessoas mais erram em redação? Vírgula, concordância, regência, crase. Ou seja, regrinhas. Português. Então, se você não aproveitar o conteúdo de estudo de língua portuguesa para aplicação dentro do texto, aí o aluno está fora. E isso, para quem está lá na sala de aula com o professor, absorve muito, porque a forma de passar isso, né, a regrinha, o macete para lembrar, ou então a prática do exercício em sala de aula com o professor, isso é muito importante por isso, né, que você acaba pegando muito mais fácil. O que eu vejo nas redações que eu corrijo muitas redações da galera que está tentando concurso, pessoal que já está em turmas de TRF, né? Já vem corrigindo, é sempre a mesma repetição. O que a pessoa erra é português. Então, ela tem que aplicar aquilo que ela aprende para marcar o X naquilo que ela escreve. Eu vejo as pessoas acertando a questão de crase na prova objetiva e na hora da redação redação bota o acento grave. Eu falo, mas cadê o acento grave que você acertou ali? Ah, professora, eu nem pensei nisso. Como assim? É como se uma coisa anulasse a outra, né? É, como se fossem matérias diferentes. Sim, não sim. São, né? Outro cuidado que tem que tomar é em relação à quantidade de linhas. Que é um tópico que eu acho que tem que tomar cuidado. Porque o edital, ele traz o mínimo de 20 linhas, o máximo de 30 linhas. Se a pessoa escrever menos de 20, ou seja, menos que o mínimo, vai perder na prova de analista 1 ponto a menos. Na prova de técnico, 1,5 ponto por linha. Muita coisa. É muita coisa, porque na redação que você erra, você perde décimos. Então, 0,2 aqui de um erro, 0,3, 0,5, você começando com menos 1,5, você está muito atrás. Se você começar a escrever o Velho Testamento achando que está arrebentando, está errado. Então, é melhor avaliar. Se você não tem tanta certeza do seu preparo para a redação, presta atenção, porque isso pode ser definitivo, né, para a sua aprovação. E se a pessoa escrever mais que o máximo, o que vai acontecer? Não vai ser considerado. Então, aquela quantidade de linhas que a pessoa passar é como se não fizesse parte do texto. Traduzindo, você vai ter uma redação incompleta, sem final. Uma redação sem conclusão. Tchau, redação. Então, a pessoa tem que tomar o cuidado de quando vou começar a treinar redação, beleza. Então, eu tenho que começar a treinar nos moldes da banca. Mínimo de 20, máximo de 30, fazer rascunho, realmente levar rascunho a sério. Na hora de passar limpo, não acrescentar ideias novas, porque esse é um problemão. Pode fugir do contexto, né? Na hora de passar limpo, a pessoa tem uma ideia brilhante, né? Aquela ideia brilhante, geralmente, é uma ideia que não é nada brilhante. Ela acrescenta aquilo ali, aí tudo que ela pensou no rascunho sobre quantidade de linhas, ela acabou de cai por terra, né? É isso aí. Porque vai ultrapassar. Então, no final das contas, não vai dar certo. E, geralmente, quando você acrescenta uma coisa no meio de uma cópia, lá na frente, você tem que mudar uma concordância, mudar uma vírgula, alguma coisa que a pessoa não repara, porque ela só continua a copiar. Ela acrescentou aquela ideia no meio, continua a copiar o texto e ela não percebe que gerou uma incoerência que tem que ser corrigida lá na frente. E se ela perceber, fica uma correção da correção, da correção, da correção, conclusão, ela começa a escrever outro rascunho. E aí você vai ter uma redação rasurada e vai perder ponto também. Então, olha, tá aí mais do que explicado que você tem que tomar muito cuidado com redação, desde a gramática até a sua conclusão, né? Porque conta ponto demais. Isso aí. Pegar o manual de redação oficial também da Presidência da República, porque pelo menos uma questãozinha aí você garante, ele é tranquilo, dá para pegar bem. Então tá, Tati, queria que você aproveitasse aqui então esse espaço para mandar um recado então para os interessados no concurso, para os seus alunos, o que eles têm que focar então? Recado aí para os seus alunos da professora Tatiana Rodrigues. Então, oi queridos, estamos aí juntos. Não deixem as matérias de lado, nenhuma matéria pode ser jogada de lado, você vai precisar dela, com menos pontos ou mais pontos, não importa qual seja, ok? Se você focar em uma coisa só, o que vai acontecer com o resto vai derrubar você. Então, esse é o momento de você começar a fazer questões da Consulplan, provas anteriores inteiras.
né? Ela é uma banca repetitiva, ela sempre cobra a mesma coisa. Por exemplo, o uso do travessão dentro de pontuação é uma coisa que é muito cobrada. A pergunta é sempre a mesma, a resposta costuma ser a mesma. Então, se você focar nas questões anteriores recentes, por favor, hein? Questões de 2016. Ah, já fiz todas as questões de 2016 que existem. 2015, tá? Para português é isso que você vai fazer. Redação. Não adianta. Você só consegue ser bom em alguma coisa se você pratica aquela coisa. Isso é para tudo na vida. Não é só redação, não. Você quer se tornar bom em redação, tem que começar a escrever. E é hoje. É a partir de agora. Porque se deixar para a hora da prova, não vai sair nada. Terminando esse vídeo, já começa. É isso aí. Agora. Fechou o vídeo, tchau. Vai escrever redação, tudo de bom. Então tá certo. Então a gente se encontra em março para correção, combinado? Combinadíssimo. A gente se encontra então na correção e também no aulão Força-Tarefa que vem aí. Ai, eu adoro Força-Tarefa. O aulão Força-Tarefa é muito bacana, a gente se encontra em breve, que vai ser muito bacana, como foi o do TCM Rio. Isso aí, obrigada. Obrigado você. Pessoal, continue ligados aqui nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube, tenha sempre tudo em primeira mão sobre concurso público aqui na Degrau Cultural. Tem também Twitter, Facebook, Instagram, não falta informação para você. Um abraço e até a próxima.